Boa noite a todas e todos. É realmente um prazer retornar agora para essa que é a antepenúltima sessão, a 18ª sessão do 2º Congresso Internacional da Academia Paulista de Direito. Como todos sabem, esse congresso ocorreria presencialmente, que é o termo agora vulgar, né? Quando em março, né? Mas nós tivemos que adiar o evento exatamente por causa do início da consciência, né? Das questões relativas à pandemia e à necessidade da quarentena, né? Que tem se perpetuado, e agora nós aguardamos uma definição importante a respeito da prevenção, que é apenas a vacina. O Congresso foi extremamente feliz, em termos de sucesso, não apenas pelo número de participantes e pela qualidade dos participantes, mas também daqueles que se inscreveram, não é, em número superior a 200 pessoas e acompanharam todo o desenvolvimento das comunicações, da homenagem que nós fizemos, das homenagens que fizemos aos acadêmicos eméritos, né? Eu gosto de salientar, são o título de acadêmico emérito eu criei agora na minha gestão desde 2017, que é exclusivo para homenagear aqueles e aquelas que, em sua atividade intelectual, ou mesmo prática, ativa, auxiliaram decisivamente na construção da cultura dos direitos humanos, da cultura da democracia, na cultura da paz, né? No primeiro congresso nós concedemos o título a Fábio Comparato e depois a José Gregori, e nesse congresso a Dalmo Dallari, Celso Laffer e Renato Janine Ribeiro. E o congresso também teve, de uma forma bastante inovadora, né, uma interface com a cultura, não é? Isso é uma coisa que desde o primeiro congresso também já havia ocorrido, é uma coisa que faço questão de fazer, porque eu entendo que a cultura e a arte estão no cerne da realidade, no sentido de representarem exatamente o lado da potência, né, do poder, da capacidade humana de transformação, de imaginação, de criação. É o termo antigo poiein, ou o termo antigo poiesis, que é aquele que designa exatamente o fazer, né? O construir, né? Que aparentemente desinteressado, mas na verdade é o construir transformador. E aí nós tivemos a exposição do artista Cildo Oliveira, cuja atividade artística, o artista plástico, tem tudo a ver com o tema do congresso, que está ligado à questão da cidade, está ligado à questão dos rios, do meio ambiente, né? Ele que é originário de Recife, né? Mas está há muitos anos em São Paulo, tem as obras dele aqui em São Paulo, em vários lugares do Brasil, em Nova York, e assim por diante. Nós batemos um papo com ele e mostramos algumas das obras. E também tivemos hoje à tarde uma sessão muito interessante com a exibição do filme Distopia, né? E depois tivemos um debate com o diretor, o roteirista. Eu participei, como eu fui um dos atores do filme, participei do debate. Eu fiz justamente uma crítica que deve sair agora num livro sobre direito de cinema, e vai sair agora em novembro num livro sobre direito de cinema, e também a participação do professor Ângelo Del Vecchio, que é atualmente o diretor da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, né, co-irmã ou irmã da USP, da Universidade de São Paulo, né, a Escola de Sociologia e Política fundada em 1932, a USP em 33, no mesmo impulso civilizacional, digamos assim, que se seguiu à Revolução de 30, 32, e com quem a academia também tem um convênio muito importante, uma parceria importante, né, além de outras entidades. Mas essa nossa sessão 18ª do Congresso, ela tem por tema a questão da governança na cidade e também a questão da análise crítica relativa à criminologia, né, e às ações de violência, né? E nós vamos ter a honra e o prazer enorme de receber aqui
o Alan Habert, que é um querido amigo, mas, sobretudo, um engenheiro de larga experiência, não apenas na sua atividade profissional, mas também na atividade política, porque foi presidente do Sindicato dos Engenheiros de São Paulo, membro e já foi presidente da Confederação dos Profissionais Liberais Autônomos Universitários, que tem lá um conselho maravilhoso, um grande conselho, um conselho que relembra, digamos assim, a atividade democrática da antiguidade, né? E da qual tenho honra, inclusive, de fazer parte a seu convite. E o Alan Habert está aqui, sobretudo, porque ele é o coordenador de uma iniciativa fundamental, importantíssima, que é a Conferência São Paulo-SUA. A Conferência São Paulo-SUA, que visa a estabelecer uma agenda mínima, essencial, necessária para a cidade de São Paulo, reuniu e reúne ainda, né, muitas pessoas que estão vinculadas a movimentos populares, a movimentos sociais, intelectuais, universidades, escolas, as várias áreas de atividade. É uma conferência enorme em termos de abrangência temática, em termos de abrangência de participação política, intelectual e social, não é? E ela gerou uma série de propostas fundamentais oferecidas a todos os candidatos a vereador, vereadora, prefeito, prefeita, né? Como uma forma de atuação firme da sociedade civil no sentido da construção efetivamente de uma política e de políticas públicas permanentes. E, em seguida, eu falarei sobre propostas de governança e participação nas cidades, propostas que foram feitas exatamente por influência tanto de Alan Habert como de Vicente Trevas, que coordenou uma das áreas de atividade, uma área importantíssima, né, de governança e participação nessa Conferência São Paulo-SUA. E nós teremos, em seguida, a Helena Zani Morgado, que vem do Rio de Janeiro, está aí no Rio de Janeiro, defensora pública do Rio de Janeiro, com uma atividade muito importante na área de direitos humanos, e ela é pesquisadora da Academia Paulista de Direito, do Núcleo de Estudos de Justiça de Transição, que faz parte do Centro Internacional de Direitos Humanos de São Paulo, que está vinculado e é coordenado pela minha cadeira, pela minha cátedra na Academia Paulista de Direito, que é a cadeira Santiago Dantas, não é? É muito importante sempre lembrar do Santiago Dantas nessa luta de direitos humanos e daquele que foi imediatamente meu antecessor nessa cadeira, que foi Goffredo da Silva Telly Júnior, né? E no seio da Academia Paulista de Direito, o Goffredo redigiu a Carta aos Brasileiros em 1977, que é um dos grandes marcos na luta pela redemocratização no Brasil, não é? Tudo isso a gente precisa lembrar porque, enfim, nós vivemos períodos difíceis e nós todos estamos lutando não apenas para resistir, mas também para expressar caminhos de mudança e de consolidação democrática e dos direitos humanos. E por isso que está aqui o nosso querido Alan Habert, que é um expoente também na luta pelos direitos humanos e da democracia, não é? É importante isso, nós estarmos juntos, né? Aprofundarmos esses laços de amizade, esses laços de parceria. Alan Habert, eu passo então com muita satisfação, com um abraço muito carinhoso, dando as boas-vindas assim de forma muito amiga a você pela Academia Paulista de Direito, para que você fale sobre cidades, uma agenda mínima e imprescindível. Boa noite a todos, boa noite Alfredo, Atier Júnior, que é uma alegria muito grande estar hoje nesse segundo Congresso Internacional que a Academia Paulista de Direito, com esse protagonismo que você, Atier, imprimiu, não é impressionante a abrangência e a ativação que você
desenvolveu na Academia Paulista de Direito em todas as áreas, não é? Então, você pode ter certeza que aquilo que você está plantando está fortificando de maneira muito vigorosa. E para mim, puxa vida, eu lembro do Oswald de Andrade, que fala que a alegria é a prova dos 9, não é? Então, numa terra em transe como nós estamos passando, nós vamos ter daqui a praticamente 20 dias uma eleição muito importante nas cidades aqui do Brasil, 5.568 cidades, não é, que vão eleger os novos governantes da polis, não é, das cidades, porque a democracia, como vocês sabem, ela nasce a partir das cidades. Então, numa cidade como São Paulo, não é, essa conurbação incrível, que é um enorme enigma da cidadania, com 12 milhões de habitantes, 11% do PIB, com o centro político, econômico, financeiro, cultural do Brasil e da América Latina, que isso foi conquistado, não é, pelo povo de São Paulo, não foi algo dado, não é? Nós recebemos muita coisa pronta, não é? Você estava dizendo da Fundação 32, 33, 34. 34 se funda o Sindicato dos Engenheiros, que é o mesmo fundador da Escola de Sociologia e Política, o Roberto Simons, não é? Engenheiro da Poli, de 1911. Então, e a Conferência São Paulo-SUA foi uma iniciativa iniciada no ano passado, propriamente a partir do dia 21 de setembro, que abrimos oficialmente. Então, a partir de uma iniciativa do Sindicato dos Engenheiros e da CNTU, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários, que iniciaram, então, um processo de formulação daquilo que foi chamado uma agenda mínima necessária e imprescindível, que, no fundo, é um pacto pela cidade. Um pacto pela cidade com 3 eixos: o pacto pela vida, o pacto pelo trabalho e o pacto pela democracia. A cidade de São Paulo, ela tem 1.500 quilômetros quadrados, ela é dividida em 32 subprefeituras e 96 distritos. Cada distrito tem, em média, 120 mil habitantes e cada subprefeitura tem, em média, 375 mil habitantes. Portanto, é um conjunto de cidades que formam a nossa São Paulo, que está inserida dentro de uma metrópole com mais 38 municípios, não é? Fazendo, então, uma das maiores megacidades do planeta, com 22 milhões de habitantes. E a nossa conferência, ela chamou de São Paulo-SUA para uma cidade do bem viver. Esse é o documento, esse é o logotipo, o nome da agenda mínima, São Paulo-SUA para uma cidade do bem viver. Então, são 2 conceitos políticos. Por que uma São Paulo-SUA? Porque nós trabalhamos com a ideia de que o morador em São Paulo ele se aperceba um cidadão e ele se aperceba
um guerreiro da paz. Portanto, a necessidade de a gente empoderar o nosso habitante, o nosso morador, para ele se aperceber da sua força, da sua potência de transformação. É fundamental para a gente erigir aqui, nos trópicos, que nem diria o Darcy Ribeiro, uma nova civilização no planeta. Isso é muito sério e isso as nossas gerações têm todas as condições de caminhar por esse desafio. E o segundo conceito, que é o conceito do bem viver, mostrando que o centro da vida não é o ser humano, quer dizer, o centro da questão toda é a vida. E a vida, o ser humano faz parte dela, mas nós temos a terra, o ar, nós temos a água, nós temos a cultura que une esses 12 milhões num fio invisível, as culturas que essa cidade-estado chamada São Paulo tem, que é a cidade dos 1000 povos, não é? E pouca gente sabe, Atiê, que nós temos em São Paulo um conjunto de ativos fundamentais. Nós temos um ativo empresarial, um ativo educacional, um ativo sindical, um ativo cultural incríveis. Se você pega o ativo educacional, nós temos 18 universidades, 166 campos, dentro de um conjunto de 580 faculdades. Veja a riqueza, formando universitários anualmente para a sociedade, para o mercado de trabalho, para a vida. Então, a nossa proposta é que nós possamos, ao elaborar essa agenda mínima que está já pronta e sendo entregue a todos os candidatos a prefeito, a vice-prefeito e os mais de 2.200 vereadores de 30 partidos. Nós temos 13 candidatos a prefeito, não é? É uma disputa acirrada, importantíssima, que deve se dar em 2 turnos, e as forças democráticas em São Paulo têm as condições de eleger um prefeito que esteja à altura dos desafios que essa cidade enseja. E o que são esses desafios que a Conferência São Paulo-Sua levanta? Não é? Nós trabalhamos com uma ideia, Atiê e amigos, que nós precisamos ter um caule e raízes fortes numa cidade. Quer dizer, uma coisa comum. Existem os ramos da árvore, que são os partidos políticos e os seus frutos, não é? Mas todos devem ter muito interesse em ter um caule e raízes boas, porque aí ganha-se todo mundo, ganhamos todos nós. E quando a gente levanta essa questão do pacto pela cidade, a ideia de um amplo diálogo entre esses ativos da cidade que devem trabalhar no sentido de criar consensos dentro da diversidade e dentro dessa imensidão de desigualdades que nós precisamos acreditar. Se o homem foi à Lua,
se o homem conquistou o espaço, se o homem tem esse desenvolvimento científico e tecnológico, por que ele não terá inteligência, capacidade de resolver os seus problemas sociais? E é isso que nós chamamos as forças políticas em São Paulo, que nós devemos construir uma cidade que é rica, mas uma cidade rica, Atiê, é uma cidade que distribui e não acumula. E o PIB dessa cidade, ela é de 700 bilhões de reais. Portanto, dividido por 12 milhões, nós temos algo como 60 mil por ano por pessoa. Portanto, 5 mil reais por mês por pessoa, numa família de 4 pessoas, 20 mil reais. Isso não é pouco. Agora, isso é o PIB. O nosso orçamento, o orçamento municipal, ele é de 70 bilhões de reais e ele é o terceiro orçamento do Brasil. Também não é pouco. E quando a gente trabalha com esses 3 eixos, eu falei o pacto pela vida, nós devemos, vamos dizer, entender que nós não podemos aceitar, por exemplo, que a fome volte a São Paulo. Nós não podemos aceitar que as pessoas, que os jovens, que os idosos, eles não tenham 3 refeições por dia. Nós não podemos aceitar que uma criança não tenha a sua formação até os 7 anos cuidada, em creche. Essa cidade ela precisa ser amiga da criança, amiga do jovem, amiga do idoso. É um conceito da Organização Mundial de Saúde, uma cidade amiga do idoso, amiga da criança. Nós precisamos ter as condições para as mulheres irem trabalhar, nós precisamos de creches. Portanto, nós queremos alertar, convocar todo o mundo do voluntariado, o mundo das religiões, o mundo das sensibilidades culturais, para que a gente possa dar a São Paulo o centro sendo a vida. E isso nós precisamos cuidar do mais fragilizado. Nós não podemos admitir 30 mil pessoas na rua de São Paulo. Nós não podemos trabalhar com a Cracolândia como uma questão de segurança, mas sim uma de repressão. Nós temos que entender a Cracolândia como uma questão de saúde, uma questão social, não é? Todos nós temos interesse no combate à economia criminal que existe e que cresce de maneira contínua nessa cidade. E como que nós enfrentamos isso? Nós enfrentamos musculando a cidadania, musculando a questão de termos, por exemplo, uma renda básica da cidadania para os setores mais fragilizados. Então, esse eixo da questão do pacto pela vida, existem forças amplas que concordam com isso e nós precisamos fazer avançar esses
essas políticas públicas, como exatamente reunindo as forças políticas, reunindo esse mundo do voluntariado, que é fundamental em entender que não é só pagar o seu imposto e está resolvido. Não, nós precisamos da inteligência, da ação de cada morador transformado em cidadão ativo. O segundo eixo da Conferência São Paulo-SUA é a questão do trabalho e do desenvolvimento. A questão de que a população economicamente ativa, ela tem 6,5 milhões de pessoas na cidade de São Paulo, Atiê, e nós temos uma coisa inédita, 2 milhões de desempregados. 2 milhões de desempregados com mais de 500 mil jovens de 18 a 29 anos que estão disponíveis, procurando uma oportunidade. São Paulo, que foi a cidade do trabalho, a cidade locomotiva, ela tem que voltar a ser uma cidade de oportunidades para os seus cidadãos. E nós não podemos admitir que uma cidade tenha 30% do seu contingente sem oportunidades. 2 milhões de desempregados, meus amigos, significa 40 Itaquerões com 50 mil pessoas distribuídos em toda a cidade. E esse contingente não tem direito ainda ao passe gratuito para se locomover. Como é que uma pessoa vai procurar oportunidade, trabalho, emprego, se não tem recursos para se locomover? Aqueles 4,40 mais os 4,40, portanto, a Câmara e o prefeito precisam aprovar exatamente o passe gratuito para o desempregado. É fundamental, é uma coisa que o poder público pode e deve fazer. E a questão da criação de trabalho, de renda, de emprego, é a grande questão central. Não é da prefeitura, mas é de todos os segmentos de São Paulo. Nós temos que colocar no centro da questão da nossa cidade a questão das oportunidades. E isso dá para fazer, meus amigos. Isso não é conversa pré-eleitoral. Isso não é conversa para embalar uma discussão, não. Isso é muito sério, porque nós já fizemos isso no passado. O mundo também já atravessou desertos como nós estamos atravessando. Então, nós temos condições de fazer frentes de trabalho, nós temos condições de ativar as 300 obras paradas em São Paulo, nós temos condições de disponibilizar para todos banda larga, porque hoje banda larga é igualmente importante a água, a energia. Então, não só para o estudante, o professor, mas para os 12 milhões de cidadãos. Puxa vida, isso é uma conquista da tecnologia, foi um dos subprodutos da Guerra Fria, não é? A Segunda Guerra deu o computador e a Guerra Fria deu a internet, não é? Portanto, nós temos, como eu dizia, as condições de entender melhor, meus amigos, o que é economia solidária, o que é o poder do cooperativismo, o poder de estimular crédito, não é? Não só para capital de giro, mas para investimento da micro, pequena e média empresa. Uma prefeitura de São Paulo, na gestão do Haddad, abriu pela primeira vez compras
até 80 mil para pequena e média empresa. Nós queremos fazer crescer esse teto para 200 mil reais. O que significa isso? Que a pequena e média empresa terá condições, e a micro, de participar de concorrências, de licitações, até 200 mil. O poder público tem um poder de compra fundamental, não é? Então, essa questão da economia circular, de a gente transformar a questão do resíduo sólido em São Paulo em um conjunto de 20 cooperativas, não é? Apoiando exatamente ao absurdo uma cidade dessa ter menos de 5% reciclando o seu lixo. Não há motivo. Nós temos tudo para mudar isso. Eu estou falando, nós temos gente, nós temos tecnologia, nós temos gestão, nós temos recursos, não é? Então, vejam, a criatividade humana, ela tem que se voltar para trabalhar diariamente pelo emprego, pelo trabalho. Quantas oportunidades nós abrimos nessa semana? Quantas oportunidades nós abrimos nesse mês? Tem que ser algo para todos, de todo jeito. Isso é totalmente viável, porque nós temos condições de, numa cidade que tem hoje 13 bilhões de reais rolando no sistema financeiro de uma maneira, no meu ponto de vista, criminosa. Como é que numa cidade dessa, no final de uma gestão, o povo de São Paulo precisando de tudo, tendo que se submeter a esse auxílio emergencial de R$ 300 hoje? Como é que o poder público não pega esse dinheiro que é da cidade de São Paulo e investe em emprego, investe em oportunidades, investe em infraestrutura, gerando, portanto, um bem-estar maior? Como é que pode ter 13 bilhões no sistema financeiro? A cidade de São Paulo não é uma empresa, ela é um poder do Estado, eleito pelo povo. Precisamos deixar isso bem claro. E o terceiro eixo, que é o eixo da democracia, da governança, da participação. Se vocês lembram, meus amigos, na década de 80, o Brasil era recebido nos congressos internacionais, na área urbana, na área das cidades, porque tinha feito o orçamento participativo, a Thier. Quem criou o orçamento participativo foi a prefeitura, pela primeira vez, de Porto Alegre, com Olívio Dutra. Isso se multiplicou. O que é um orçamento participativo? É exatamente a comunidade, ela interferindo na escassez de recursos, o que é a prioridade para aquele ano. A comunidade pode errar, mas ela vai errar, mas ela vai aprender. Agora, nós não podemos tirar a comunidade dessa discussão, porque uma gestão democrática é aquela que ela vai empoderando os conselhos municipais. Nós temos 20 conselhos municipais em São Paulo, que reúne, meus amigos, de 15 a 20 mil lideranças. Só que esses conselhos, eles dependem do executivo municipal. Ele depende da prefeitura, das suas secretarias. E quando a secretaria quer sentar em cima, ela desanda o seu conselho. Eu fiz parte do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação aqui de São Paulo, que foi criado em setembro de 2010, e agora, nos últimos 3 anos, a secretária de Trabalho, ela
não ativou o conselho. Ela sentou em cima. Eu quero ser elegante. Então, como dá um pequeno exemplo, que os conselhos eles não podem ser só consultivos, eles têm que ser, Atiê, você que é um estudioso dessa questão da governança e da participação, eles têm que ser também deliberativos, eles têm que ter um peso de influência, como é o CADES, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico e de Meio Ambiente. Só que vai ver como está o CADES aqui em São Paulo, eles reduziram todos os conselhos a 50% de partícipes e eles fazem uma gestão extremamente medíocre, impedindo, dificultando a cidadania, que no fundo os conselhos são o poder legislativo local. Porque as 32 subprefeituras dessas grandes cidades, elas recebem 1,5 bilhão da prefeitura para as suas despesas de zeladoria, para as suas despesas de meio ambiente, para tapar buracos. Tá certo? Nós já tivemos o dobro, nós já tivemos 3 bilhões antes do Kassab, mas eles foram apequenando o orçamento das subprefeituras porque querem transformar as subprefeituras num puxadinho dos interesses medíocres do ponto de vista político, para fazer uma troca de favores com o vereador, com o manda-chuva de plantão da região. E nós não podemos admitir isso, porque a Câmara Municipal, ela em 2014, meus amigos, em 2013, eles votaram o Plano Diretor Estratégico de São Paulo, que é histórico. O Plano Diretor de São Paulo, que o Nabil foi o relator, o Nabil Bonduque, que participou agora do 2º Congresso, ele foi o relator desse plano diretor, que, pasmem vocês, foi premiado em junho de 2016 pela ONU. Qual cidade com o tamanho de São Paulo que teve uma premiação do seu plano diretor? E eu pergunto, o que tem esse plano diretor de especial para ele ter sido premiado e agora em 2021 ele vai ser revisado? Ele se conclui em 2029, mas em 2021, com a nova Câmara, ele vai ser revisado. E eu digo e aviso a todos, nós precisamos nos preparar para a pressão do capital imobiliário, a pressão do capital logístico de transportes públicos em São Paulo, que vai querer mudar muitas conquistas que nós alcançamos. Então, é muito importante se eleger excelentes vereadores. Não é só o prefeito e o vice, não é? E eu chamo a atenção de vocês, conheçam os vice-prefeitos dos candidatos, porque o prefeito pode ter um impedimento, o prefeito pode pular para outro galho, e aí você ganha um vice-prefeito que você mal conhece, tá certo? Então, atenção para o vice-prefeito, é muito importante. Então, eu dizia para vocês que a questão... Alan, querido, mais um minutinho. Mais um minuto. Da pujança de uma cidade, ela depende do grau de consciência crítica dos seus cidadãos. Ela depende do nível de democracia que se exerce nas subprefeituras e nos seus distritos. Atenção para essa questão. Nós precisamos de uma TV pública do município, não para fazer publicidade do prefeito, mas
para ela expressar e informar a nossa população daquilo que é necessário. Aquilo que eu pergunto para vocês, a gestão da pandemia aqui em São Paulo foi uma coisa sofrível. Por isso que São Paulo é o campeão dos óbitos. Quase 15 mil óbitos em São Paulo. O que significa isso? Cemitérios lotados, um sofrimento inigualável. É uma das cidades que teve mais óbitos. Nós precisamos fazer, Atiê, e eu quero convidar a Academia Paulista de Direito a pensar nisso, nós precisamos fazer uma comissão da verdade da Covid-19 na nossa cidade e no nosso estado. Nós precisamos mostrar o que aconteceu nesse período e quem são os responsáveis por esse desastre. Isso não é uma coisa da natureza, isso não é uma coisa que não tem responsabilidade cívica, criminal contra aquilo que foi feito. E eu não quero me detalhar porque nós não temos tempo aqui, mas todo mundo sabe, no país, com essa situação da saúde no país, não é, com o Ministério da Saúde incrível que nos foi imposto, nós tivemos essa situação inimaginável de mais de 150 óbitos oficialmente da Covid. Nós que temos SUS, nós que já enfrentamos outras epidemias, nós que demonstramos ao mundo o que é o Sistema Único de Saúde, resistiu. Se nós não tivéssemos ele nessa pandemia, o desastre, obviamente, seria muito maior. Mas eu quero fechar num outro tom, Atiê, dizendo a todos vocês, minhas amigas e meus amigos, que nós temos na nossa mão uma bomba atômica no dia 15 de novembro e no dia 29 de novembro. Nós temos as condições não só de ir votar, mas de escolher as melhores pessoas, não pelas pessoas, mas escolher o projeto que está junto com essas pessoas, não é? Sendo prefeito, vice-prefeito e também muito importante o vereador, que em São Paulo é um senador municipal, não é um vereador da cidade. Ele tem de ser um senador municipal pelas dimensões de São Paulo. Então, a Conferência São Paulo Sua, Atiê, que você foi um ativo partícipe e nós nos conhecemos exatamente no processo da Conferência São Paulo Sua, ela tem um orgulho, ela tem uma disposição de não só no processo eleitoral, mas principalmente depois, de lutar pela implantação dessa agenda mínima que está à disposição de todos, que eu vou no nosso portal saopaulosua.org.br, e nós vamos fazer uma ampla difusão, não é? E queremos, com isso, dizer que a questão não é um plano, não é um conjunto de propostas, mas é de convocação da cidadania, da convocação da energia social de São Paulo, não é? Para que a gente possa unir São Paulo em torno das nossas culturas, rumo, e assim eu concluo, ao bicentenário da independência em 2022, Atiê, e da Semana de Arte Moderna de 2022, que você, Atiê, já é um modernista do século XXI e você sabe da importância de a gente fazer, com o apoio das novas prefeituras, essa grande plataforma que será a Semana de Arte Moderna de 2022,
para preparar a mudança, a reconstrução nacional do nosso desenvolvimento, da nossa democracia e da nossa soberania. Muito obrigado. Allen, muito obrigado. A sua participação no segundo congresso era essencial, né? Nós havíamos conversado muito antes ainda de março, né? Quando você também ia participar ali naquele momento que nós estávamos São Francisco, o congresso presencial. E o fundamental era o seguinte: veja, o tema do congresso: cidade, cidadania, democracia, direitos humanos. O tema do congresso ele foi escolhido exatamente porque esse é o ano da eleição municipal no Brasil, né? E ele foi escolhido exatamente para chamar a atenção das pessoas para esse grande desafio, né? E esse grande empenho que é fazer com que as pessoas prestem atenção na cidade, fazer com que as pessoas se enraizem em seus bairros, nos seus lugares, no poder, e vejam o poder local como um poder acessível. Quer dizer, é possível tomar conta da cidade, é possível se apossar, ocupar o espaço da cidade, o espaço não apenas espaço do território efetivamente material, mas o espaço das leis, o espaço das políticas públicas, né? Então, isso é muito importante e esse alerta que você fez é fundamental, né? A gente começou lá na terça-feira com a palestra do Nabil Bonduque, foi uma palestra espetacular, maravilhosa. A gente passou ontem por um outro membro também da São Paulo Sul, que foi o Carlos Lima, falando sobre educação, e hoje a gente tem o Allen fazendo essa grande síntese do que foi esse São Paulo Sul, que é, na verdade, uma chamada para a permanência dessa mobilização, né? E eu achei isso maravilhoso, gostei muito, e você apresentou aqui, Allen, a política no seu sentido fundamental, né? Porque se tivesse chamado outro, né, no final das contas, você apresentaria um número. Olha aqui, votem nesse número aqui, que é o meu número. Não. Nós fizemos, sob a sua direção, sob a sua coordenação, o projeto político que é fundamental para a cidade de São Paulo. Isso que as pessoas têm que escolher, as pessoas têm que observar e assim por diante. Então, eu quero agradecer muito, assim, e carinhosamente, essa sua participação, para mim, muito importante. E também há um vídeo que gravei, uma entrevista, um bate-papo que fiz com o Allen, que também está aí à disposição de todos, aí, tem mais detalhes sobre esse plano, não é? Tem um vídeo que eu gravei com o Vicente Trevas, Ângelo Delvecchio também, um vídeo que eu gravei com o Tarso Genro, um vídeo que eu gravei sobre com Hamilton Faria, sobre essa questão da felicidade, né? A vida feliz, esses novos caminhos. Gravei um vídeo também sobre direitos humanos também, muito interessante. Enfim, nós participamos juntos, estamos juntos. Riquíssimo material. Juntos nessa caminhada, e a academia disse presente e está presente nesse percurso. Agora, eu vou passar a palavra para a Helena Morgado, para em 17 minutos, Helena, eu tirei 3 seus porque o Allen se inflamou, foi lá nos modernistas, chegou no Grito do Ipiranga, passou pela descoberta do Cabral e veio até aqui, né, em São Paulo, e você aí do Rio de Janeiro tem o direito de resposta, não é mesmo? Você também tem que falar um pouquinho sobre o Rio de Janeiro. Então, eu convido você a falar e eu vou falar por último, tá bom? Helena, querida, olha, muito bem-vinda, um abraço carinhoso, as boas-vindas carinhosas da academia. Eu tenho muito, muito o prazer dessa sua participação, sua como defensora e como pesquisadora, mas eu tenho que dizer que eu gosto muito desse núcleo de pesquisas de transição, justiça da transição. O nosso querido Luiz Hernandes esteve conosco, a Maria Antonieta Mendizábal também esteve. Nós discutimos muito esse tema e foi também uma coisa assim maravilhosa para mim. E você agora tem a palavra por esses 17 minutinhos. Muito obrigado, Helena, pela sua presença. Tá ótimo. Vou até cronometrar aqui para ficar restrito ao tempo.
Muito boa noite a todas e todos. Eu preciso iniciar a minha fala cumprimentando o Dr. Alfredo Atier e agradecendo pelo brilhante trabalho que vem sendo realizado à frente da Academia Paulista de Direito, que a gente pode notar aqui com essa organização do 2º Congresso Internacional. Nesse contexto, eu também preciso estender os meus cumprimentos e agradecimentos à doutora Roberta. Também cumprimento aqui o professor Allen Harbert, que nos brindou com uma brilhante palestra. E, por fim, presto aqui a minha saudação a todas e todos aqui presentes. Bom, meu nome é Helena Morgado, eu sou defensora pública aqui do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Direito Penal pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu fiz o mestrado sob orientação do professor Nilo Batista e sou pesquisadora, com muito orgulho, da Academia Paulista de Direito, justamente desse núcleo de justiça de transição. O tema que eu selecionei para tratar aqui hoje com vocês envolve a letalidade policial nas cidades brasileiras, em especial na cidade do Rio de Janeiro, a partir da análise do caso Favela Nova Brasília. Esse caso, que na realidade se chama caso Cosme Rosa Genoveva e outros versus Estado brasileiro, foi a primeira condenação do Estado brasileiro perante um órgão de jurisdição internacional em decorrência da violência policial. De início, a gente precisa partir da constatação um pouco óbvia, mas em tempos difíceis o óbvio deve ser dito, que no Brasil a gente visualiza de forma cada vez menos velada e cada vez mais explícita uma política de conivência com a violência policial, especialmente quando essa violência é perpetrada em face de pessoas em situação de vulnerabilidade, em face de pessoas excluídas dos grandes centros de poder. É possível comprovar essa afirmação com a menção a diversos casos que ganharam notoriedade na mídia nos últimos anos. Eu cito aqui, a título meramente exemplificativo, a chacina da Candelária, que ocorreu aqui no Rio de Janeiro em 1993, o assassinato de diversos trabalhadores rurais sem terra em Eldorado dos Carajás, no Pará, em 1996, e o massacre do Carandiru, que em 2015 resultou na morte de 111 presos indefesos, presos quase todos pretos ou quase pretos. E todos sabem como se tratam os pretos, já diria Caetano Veloso. Não é temerário, portanto, que a gente afirme que existe uma política pública no Brasil que dá, sim, ensejo a um massacre sistêmico de parcela da população que é tida como indesejável, que é tida como indigna de vida, a partir do uso ilegítimo da força. As ações policiais, portanto, corporificam essa política da morte. A necropolítica aqui, para citar o Achille Mbembe, parece justificar a manutenção de um estado permanente de exceção que acaba por legitimar o massacre dos indesejáveis. É o Estado que, a partir da seleção de locais privilegiados, decide quem deve viver e quem deve morrer. E aqui eu não posso deixar de citar a fala do governador, hoje governador afastado do Rio de Janeiro, que disse que a polícia tem que mirar na cabecinha e fogo, e que comemorou, com socos no ar ao descer de um helicóptero na ponte Rio-Niterói, o assassinato do sequestrador de um ônibus pelos policiais do BOP. No Brasil, portanto, o homo sacer de que nos fala Agamben tem gênero, cor, classe social e CEP. O brasileiro matável é o homem negro, pobre e periférico ou favelado. Utiliza-se aqui no Brasil a técnica desse estado de exceção para justificar a existência de um estado de guerra que legitimaria a utilização desses mecanismos ad hoc, mediante a técnica da exceção. Mas a falácia desse discurso, dessa construção teórica, reside justamente na constatação de que, de anormal e de excepcional, essa postura da polícia nada tem. Longe de ser uma exceção, a regra vivenciada no dia a dia
no cotidiano dos brasileiros matáveis é justamente a violência e a letalidade policial. Não bastasse essa constatação fática, né, essa situação parece se agravar quando a gente nota as recentes tentativas de se legitimar a partir de alterações na legislação e da utilização do direito, essas tentativas de se legitimar todo e qualquer homicídio praticado por agentes da segurança pública. Além da proposta original do vulgarmente denominado projeto anticrime, de autoria do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, a gente tem também projetos legislativos até anteriores, de 2017, que buscam trazer uma alteração legislativa no artigo 25 do Código Penal para se presumir como legítima defesa toda e qualquer morte perpetrada por policiais militares no exercício de suas funções. Utiliza-se ou tenta-se utilizar o direito como uma forma estratégica para se legitimar a aniquilação dos inimigos. Com o lawfare, que agora está um pouco em voga nessa expressão, o abate dos corpos matáveis se tenta encontrar uma previsão legal e não apenas uma previsão política. E é nesse cenário, nessa exposição genérica, que ganha relevo justamente a condenação, a responsabilização, melhor dizendo, do Estado brasileiro no sistema interamericano de direitos humanos, no caso Favela Nova Brasília. Esse caso, Favela Nova Brasília, na verdade, ele engloba duas incursões policiais na Favela Nova Brasília, que fica localizada no Complexo do Alemão, aqui na cidade do Rio de Janeiro. A primeira delas em outubro de 1994 e a segunda em maio de 1995. A questão que ensejou a reflexão que eu compartilho aqui hoje com as senhoras e com os senhores é justamente se essa condenação ou se essa submissão do caso ao sistema interamericano de direitos humanos trouxe algum reflexo prático no cotidiano das cidades, em especial da cidade do Rio de Janeiro. Será que houve efetivamente uma redução da violência policial? Bom, o caso, como eu disse, Favela Nova Brasília, engloba essas duas incursões policiais feitas pela Polícia do Estado do Rio de Janeiro em 94 e 95. Nessas duas incursões policiais ocasionaram a morte registrada de 26 pessoas e na violência sexual em face de 3 mulheres, sendo 2 delas menores de idade. Tá? Nenhum policial foi morto nem ferido em nenhuma dessas duas operações. E aqui é curioso pontuar que o governador da época do Rio de Janeiro, em 94, era o Nilo Batista, que, longe de ter um discurso belicista, ao contrário, ele sempre teve um discurso de proteção dos direitos humanos, e longe, na verdade, de uma política de segurança pública, o Nilo Batista sempre defendeu uma política de segurança dos direitos, para citar aqui também o Alessandro Barata. Mas o prefeito da época era o Marcelo Alencar. Esse, sim, sempre teve um discurso beligerante. E já na segunda incursão policial ocorrida em 95, o governador da cidade era precisamente o Marcelo Alencar. Bom, iniciaram-se investigações para apurar essas 26 mortes e esses 3 casos de violência policial, e os 2 inquéritos instaurados foram arquivados em 2009. Os casos aconteceram em 94 e 95 e a investigação perdurou até 2009. Com o arquivamento desses 2 inquéritos, o caso foi levado ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos, em razão do esgotamento dos recursos internos. Não teve nem processo judicial, porque não teve sequer oferecimento de denúncia por parte do Ministério Público. O caso foi levado, portanto, ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos e, em 2011, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos concluiu que o Brasil era, sim, o responsável por essas 26 mortes e por esses 3 casos de violência sexual. A comissão, em seu relatório,
determinou uma série de medidas que deveriam ser cumpridas pelo Brasil. Entre elas, a principal seria a realização de uma investigação rápida e imparcial para a apuração dos responsáveis e, para utilizar a expressão da comissão, investigar, processar e punir os violadores dos direitos humanos. Os inquéritos em razão desse relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, os 2 inquéritos policiais foram desarquivados e no primeiro deles, em relação à incursão de 1994, foi oferecida denúncia, teve todo o processo judicial e todos os acusados foram absolvidos. No segundo processo relacionado à incursão de 1995, o Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro determinou o arquivamento desse processo em razão da nulidade das provas produzidas após o desarquivamento. Inclusive, constou do acórdão que havia uma verdadeira tortura psicológica decorrente da perpetuação investigatória. Bom, como o Estado brasileiro não cumpriu, portanto, a determinação da comissão, na medida em que não realizou, não apurou de forma imparcial esses casos de violação de direitos humanos, o caso foi levado à Corte Interamericana de Direitos Humanos, que em 2017 proferiu uma sentença declarando que o Estado brasileiro foi o responsável por essas graves violações de direitos humanos. E aí a Corte Interamericana proferiu essa responsabilização e determinou diversas obrigações de fazer e de não fazer que deveriam ser cumpridas pelo Estado brasileiro. Dentre elas, destacam-se novamente a condução de forma eficaz da investigação, que devia ser liderada por autoridade independente e imparcial. Portanto, disse a Corte Interamericana que não poderia ser a própria polícia a investigar os atos de violação de direitos humanos praticados pela polícia. A Corte disse que quem deveria fazer essa investigação deveria ser ou o Ministério Público ou a Polícia Judiciária, deixando a cargo do Brasil fazer essa escolha. A Corte determinou ainda que o Brasil deveria realizar um ato público de reconhecimento da responsabilidade internacional, que o Brasil devia implementar cursos permanentes nas polícias sobre o atendimento a vítimas de violência sexual. A Corte determinou que o Brasil devia abolir, de uma vez por todas, a expressão autos de resistência, deveria pagar uma certa indenização às famílias das vítimas como forma de reparação, enfim, determinou uma série de medidas. O caso permanece sob supervisão da Corte, que em 2019 proferiu um relatório dizendo que o Brasil cumpriu apenas de forma parcial as suas determinações e que, portanto, o caso permanecerá sob supervisão. É bem verdade que algumas medidas foram, de fato, tomadas pelo Brasil. A Procuradoria-Geral da República instaurou um incidente de deslocamento de competência perante o STJ, almejando a federalização desse caso, que até o momento permanece em âmbito estadual. Foi publicada, em 2014, a Lei 13.060, que disciplina o uso de instrumentos não letais por parte dos agentes de segurança pública, e tem um artigo, o artigo 3º dessa lei, a redação é muito similar ao relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no caso Favela Nova Brasília. Então, a gente pode concluir que teve, sim, alguma interferência, ainda que de forma indireta, e a resolução da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que em 2012, resolução número 8, disse que não se poderia mais utilizar a expressão autos de resistência ou resistência seguida de morte nos casos de mortes ou lesões corporais verificadas em operações policiais. O problema aqui é que em 2015 foi editada uma outra resolução pelo Conselho Superior da Polícia Civil e pelo Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil, determinando que os registros sejam feitos como lesão corporal ou homicídio decorrente de oposição à intervenção policial. Então, apesar de mudar o nome auto de resistência, quando você determina que o registro fique como oposição à intervenção policial, você já presume
a responsabilidade e a culpabilidade daquela vítima. Então, portanto, é uma simples nomenclatura formal que, no bojo, não traz qualquer alteração à expressão auto de resistência. Bom, já me encaminhando para o final, a gente verifica na empiria que os índices oficiais divulgados pelo Instituto de Segurança Pública aqui do Rio de Janeiro indicam que o quadro de letalidade policial permanece inalterado até 2019. Em números absolutos, a determinação da Corte Interamericana de Direitos Humanos não teve qualquer efeito prático positivo. Eu disse, é importante pontuar até 2019, porque em 2020 a gente tem que citar a liminar deferida pelo ministro Edson Fachin na DPF 635, que proíbe a realização de operações policiais no Rio de Janeiro durante a pandemia do coronavírus, ressalvados casos excepcionais que devem ser devidamente justificados por escrito. Então, portanto, o ano de 2020 provavelmente será um ponto fora dessa curva em razão dessa liminar proferida pelo Supremo Tribunal Federal. No Rio de Janeiro, é curioso ainda destacar que em 2018 a gente teve a intervenção federal na área de segurança pública aqui do Estado. Essa intervenção federal, embora de caráter civil, foi liderada por um militar. E é curioso ainda que a gente perceba que essa intervenção de cunho, na prática, militar, foi precedida da Lei 13.491 de 2017, que ampliou de sobremaneira a competência da Justiça Militar para apurar os crimes praticados por agentes das Forças Armadas contra civis, inclusive crimes dolosos contra a vida. Então, já concluindo, a gente pode afirmar que, embora extremamente necessária, a responsabilização internacional do Brasil não foi suficiente para promover uma alteração significativa nesse panorama de letalidade policial. É preciso, na verdade, bastante vontade política interna para se reformar de forma efetiva as polícias, para se valorizar os profissionais que atuam na área de segurança pública e com isso, aproximar o Estado daquelas comunidades que vivem nos territórios vulneráveis, para que, assim, a gente consiga construir uma política de segurança cidadã. Muito obrigada. Minha querida doutora Helena Morgado, não é? Nossa querida Helena Morgado, eu queria cumprimentá-la muito por essa sua exposição, que eu diria que foi uma exposição excelente, não é? Ela também coroa todo o trabalho que foi feito durante o segundo congresso, quando nós tivemos muitas comunicações referindo essa questão séria da violência, a questão da necropolítica, a questão da utilização do Estado para vitimar a população mais vulnerável, quer dizer, o Estado agindo violentamente contra uma parcela da população, direcionado especificamente contra essa população, e num processo, né, que eu diria que é o processo de continuidade da colonização brasileira, não é? Na verdade, eu já afirmei numa palestra e também num artigo que escrevi que chamar esse governo de tirânico ou ditatorial é até um elogio. Na verdade, se trata tão só e simplesmente de uma feitoria colonial, não é? A ação de um feitor, não é? Que se dá contra uma estrutura escravocrata que se quer preservar, que se dá contra os indígenas, né? Isso é muito importante lembrar, que os ataques que estão sendo feitos à natureza, ao meio ambiente no Brasil, são seguidos por ataques aos negros, são seguidos por ataques aos indígenas, às populações originárias, são seguidos por ataques à população LGBTQ+, portanto, ataques de gênero. Enfim, tudo isso sempre caminha junto, não é? Então, há uma grande distinção entre um estadista, como, por exemplo, o Papa Francisco, que ontem referiu claramente a admissão da união homoafetiva, não é? E, do outro lado, um feitor, não é? Sádico, que impede, inclusive, o ingresso da vacina no Brasil,
por uma questão de rótulo da vacina, não é? Quer dizer, sem qualquer justificativa, agride, violento com as palavras e assim por diante. Mas o que eu queria salientar, a par disso, é, na verdade, a qualidade do trabalho da Academia Paulista de Direito, que é a qualidade de vocês, que são os pesquisadores e pesquisadoras. Os pesquisadores e pesquisadoras não são apenas de São Paulo, do interior de São Paulo, mas são do Rio de Janeiro, são de Recife, são de Salvador, são do Pará, são do Amazonas, são de vários estados brasileiros, portanto, de todas as regiões brasileiras, isso é extremamente importante. E são também de fora do Brasil. Nós temos pesquisadores no Chile, nós temos pesquisadores na Colômbia, nós temos pesquisadores na Argentina, no Uruguai, nós temos pesquisadores e pesquisadoras na Europa, em Portugal, na Espanha, na Itália, enfim, em países do norte da Europa também. Enfim, a Academia Paulista de Direito de 2017 para cá se tornou uma academia de alcance universal, né? E, sobretudo, ela é passível de ser alcançada universalmente. Isso que é mais importante, porque a academia não age apenas, ela também escuta, né? Ela vai às periferias para escutar as questões das periferias, para fundar um direito novo, não é? Que nós precisamos no Brasil de uma transformação radical do direito, e essa transformação é no nível da educação jurídica, e essa transformação também se dá no aspecto da pesquisa e também na prática do direito, né? Então, e você, com essa sua atividade, doutora Helena Morgado, maravilhosa, na Defensoria Pública do Rio de Janeiro, que tem um trabalho elogiável, né? Que é sempre visto como um exemplo para todas as defensorias brasileiras, né? E isso também significa essa transformação e essa mudança. E assim, eu concluo esse elogio, eu podia falar muito mais, né? Mas vou concluir por aqui, porque eu vou falar brevemente sobre a questão do tema da participação, né? Eu queria pontuar alguns aspectos que eu considero importantes, mas eu vou falar muito brevemente, porque, enfim, daqui a pouquinho nós temos a sessão às 20h30, e esse congresso foi um congresso maravilhoso, claro, mas também exigiu, sobretudo da minha parte, muito esforço pessoal para a sua realização. Então, eu confesso que estou um pouco sem aquele motor dialético, né, que sempre me impulsiona para os grandes debates. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre participação popular, não é? Parece incrível que a gente tenha que falar sobre participação popular quando fala de democracia, porque, na verdade, democracia é sinônimo de participação popular, não é? A democracia é o poder do povo, democratia, não é? Democratos, portanto, o poder do povo, o poder nas mãos do povo. E quem é o povo, não é? O povo, desde a antiguidade, é a parcela que é a mais simples, não é? Que compõe a sociedade política, é a parcela daqueles que efetivamente trabalham no dia a dia para sobreviverem, para obterem os seus vencimentos, para obterem os meios de subsistência e de existência. E, portanto, o povo é a maioria, não é? E eu diria, de uma forma assim, um pouco no sentido de atualizar essa questão de o povo é a maioria, eu diria que, na verdade, nós poderíamos dizer que o povo é o composto de toda a população, né? De todas as pessoas. Isso, quando eu digo todas as pessoas, eu estou dizendo que no conceito de povo está também a ideia de que cada uma das pessoas é importante. Cada uma delas tem que ter o seu direito garantido e, sobretudo, esse direito de participação, não é? Durante o evento, eu, inclusive, falei sobre isso quando nós falávamos sobre a questão fundamental do atendimento àqueles que são portadores de deficiência, não é? Aqueles que necessitam de cuidados especiais no interior do ambiente da cidade. E há muita discussão a respeito o fato de você deslocar determinados lugares especificamente para essas pessoas em estacionamentos públicos e privados, o fato de você deslocar orçamento público para prover
remédios que são imprescindíveis e são caros na estrutura do capitalismo internacional, das indústrias farmacêuticas internacionais, para o atendimento a essas pessoas que têm necessidades especiais, isso tudo seria alguma coisa que se faria contra a democracia, como um privilégio, como a concessão de um direito individual a essas pessoas. Mas não é assim, porque quando nós falamos do povo, nós estamos falando de todos. Isso significa que todos têm de ter acesso a todos os serviços públicos e o fundamental de todos eles é exatamente são os mecanismos de participação, não é? E, portanto, quando nós dizemos que certas pessoas têm necessidades especiais, admitindo, inclusive, que todas as pessoas tenham necessidades especiais, que todos nós somos portadores de alguma deficiência em algum aspecto da vida, em algum aspecto da nossa ação no interior do ambiente social, não é? Mas quando nós dizemos que essas pessoas precisam de determinados mecanismos para o exercício de direitos, nós não estamos concedendo a elas qualquer tipo de privilégio. Na verdade, nós estamos concedendo a elas um mecanismo para o exercício de direitos que todas as pessoas devem ter, não é? Então, portanto, existe uma necessidade muito clara da gente entender que no conceito de povo está implicado o conceito de totalidade, e na ideia de totalidade está implicada a ideia de que cada uma das pessoas necessita dessa atenção. No caso, por exemplo, da Covid-19, quando as pessoas diziam assim, não, mas só morreram tantas pessoas, né? Tinha um médico, inclusive, no início, que era utilizado até como uma pessoa entrevistada por essas pessoas que são, eu diria, necrófilas, né? Porque não tem o cuidado que é necessário para a saúde pública, para a saúde da população, para a vida, que é um direito fundamental previsto na Constituição e em todas as declarações internacionais de direitos humanos. Ele dizia que não, isso é uma minoria. Como assim? Cada vida importa. Se são todos, são cada uma das pessoas, e, portanto, cada vida importa, cada morte deve ser chorada, deve ser lamentada. É um pesar para a sociedade perder vidas por causa dessa questão, e nisso eu me alio muito àquilo que o Haber disse no finalzinho da sua conferência. Muito bem, nós precisamos, então, frisar esses aspectos que estão implicados no conceito de demos, no conceito de povo, não é? Isso tudo é muito importante. E quando nós falamos de política, e eu quero frisar isso também uma vez mais, nós estamos falando de uma qualidade da polis. A política é a qualidade da polis, diziam os antigos. Eles diziam que essa qualidade da polis, que é a política, né, é a qualidade mais importante da polis, e, portanto, é a qualidade mais importante da vida comum, a qualidade mais importante da vida que nós compartilhamos com os outros. Não é? E, portanto, quando nós pensamos no termo política na modernidade, nós não podemos mais usar o termo política, isso é interessante. Não é? Por quê? Porque quando nós dizemos política na modernidade, a gente não tem o termo polis que forneça a força semântica para essa expressão política, não é? Para nós, o termo política é minimizado. Ele é visto como alguma coisa outra, é como alguma coisa que é exercida por outras pessoas, é alguma coisa que está inacessível à população. Nós temos que usar o termo na forma como nós configuramos a nossa vida pública. Portanto, quando nós dizemos vida pública na modernidade, aqui no Brasil, aqui em São Paulo, aqui nesse lugar, nós dizemos cidade. E qual é o termo que traduz o velho termo política na cidade? Esse termo é cidadania. É interessante isso. Nós não associamos a ideia de cidadania à ideia política, e essa ideia de que cidadania é o adjetivo da cidade, é a qualidade da cidade fundamental. E ao ponto de nós podermos cogitar, vejam só, nós conseguimos pensar e conseguimos agir na vida política brasileira pensando cidades e ausente a cidadania, ausente a sua própria qualidade. O adjetivo da cidade desaparece. Por quê? Porque nós fazemos o jogo, digamos assim, proposital dos termos que não se encontram jamais. Não, nós precisamos, se é necessário, mudar o vocabulário, respeitar no vocabulário
a presença dos outros, as características dos outros, nós também precisamos construir um vocabulário da vida comum. E, portanto, hoje em dia não devemos mais dizer política, nós devemos dizer cidadania. E nesse aspecto, quer dizer, quando a gente diz cidadania, a gente também tem que recuperar tudo aquilo que política dizia para os antigos. E uma das coisas fundamentais que política dizia para os antigos é a seguinte: só existe um regime autenticamente político, diziam os velhos, os antigos, os gregos, sobretudo, né, os helênicos. E esse regime se chama democracia. Por quê? Porque é o regime único em que todos têm capacidade de participação. Essa que é a grande questão. Não é? Só há um regime político, porque só há um regime que admite a presença de todos. Os outros regimes que são ensinados nas faculdades de direito, naqueles manuais, por aqueles professores muito conservadores, que não refletem aquilo que estão falando, que não refletem nas palavras que estão usando, os outros regimes não são políticos. Por quê? Porque nos outros regimes essa capacidade de participação não é deferida a todos indistintamente. Então não adianta a gente continuar seguindo essa estrutura de dizer que existem vários, que há a monarquia, que há a aristocracia, não é? Esse uso também indevido dos termos, por exemplo, contramajoritário pelo direito brasileiro. Isso é um defeito grave dos juristas de não saberem refletir sobre aquilo que estão falando, sim, mas também existe muita má-fé no interior da utilização desse vocabulário. O direito não é contramajoritário, nunca foi e não pode ser contramajoritário. O direito é autenticamente democrático, portanto, o direito é autenticamente majoritário. Ele se refere a toda a população. Né? E isso é importante frisar no Brasil, porque o Brasil, como vocês sabem, ou se esqueceram disso, é um país da cultura oral. E, portanto, predominantemente, a estrutura de reflexão sobre as questões jurídicas, políticas brasileiras é uma reflexão oral. E quando nós vemos que o direito escrito é considerado única e exclusivamente para a fundação das estruturas políticas, das estruturas sociais, das estruturas civis, de consumidor e assim por diante, na verdade nós estamos diante de um direito que é construído por uma minoria contra a maioria da população. Não é? Portanto, a estrutura escrita, ela contraria a própria índole democrática da população brasileira. Não é? Então, portanto, eu gostaria de frisar isso em primeiro lugar, porque quando a gente fala em consulta, em instrumentos de participação popular, nós estamos falando do cerne da questão. Né? Quando a gente fala, por exemplo, numa das comunicações muito interessantes feitas por um professor de Campinas, do Mackenzie de Campinas, durante o Congresso, ele falou sobre os defeitos na composição dos conselhos municipais de saúde, e na pesquisa que empreendeu junto com suas alunas e seus alunos a respeito disso. Esses defeitos não são defeitos técnicos, esses defeitos são defeitos essenciais. Por que são defeitos essenciais? A Constituição é clara. A Constituição inicia, ela se abre com a declaração do princípio democrático. Como é que a Constituição fala do princípio democrático? A gente precisa prestar atenção no modo como a Constituição diz, não é? Para não se deixar prender por armadilhas que são estabelecidas por aquelas pessoas que têm má fé. A Constituição diz: todo o poder emana do povo. Ponto. É o princípio democrático. E em seu nome é exercido por representantes eleitos. Ou seja, não existe representação ou qualquer representação. A representação só existe se for legitimada pela eleição, pela escolha. Certo? Então não pode ninguém se arvorar representante se não for escolhido por esse processo que a Constituição estabelece no seu princípio democrático. O poder é exercido pelos representantes eleitos. Há necessidade da eleição. Então nenhum juiz, nenhum profissional do direito público pode se dizer representante do povo e poder, ao ponto de poder alterar a legislação
deixando de lado princípios fundamentais, direitos fundamentais, sob a justificativa de exercer uma função de representação que é ilegítima, que não existe, que não lhe foi dada, não foi fornecida. Então, quando um ministro, uma ministra do Supremo Tribunal Federal afasta a aplicação de uma garantia constitucional, dizendo que se faz como um representante que está falando sobre um princípio que não existe na Constituição, por exemplo, o princípio de que as decisões judiciais têm de ser eficazes, esse princípio é um princípio espúrio, não é? Esse princípio é o mesmo princípio que é utilizado, por exemplo, pela polícia ao usar a violência, quando ela diz, olha, eu sei que você tem o seu direito, mas acontece que eu tenho que ser eficaz. Ou seja, eu posso contrariar o seu direito pela via dessa ineficácia, né? E outras questões ainda mais que existem, outras deturpações que existem no processo democrático brasileiro. Eu estou vendo aqui que a Roberta está me chamando porque nós temos a próxima sessão. Eu teria uma série de outras questões a dizer, né? Eu queria falar um pouco para vocês sobre o instrumento... Estava só concordando. Oi? Estava só concordando com você. Estava só concordando. Tá bom. Eu queria falar um pouquinho mais para vocês sobre a instrumentalização do direito no sentido da democracia, né? O direito está ligado à democracia. Quando, por exemplo, há uma decisão que acolhe a ideia do casamento homoafetivo, essa decisão não é uma decisão de vanguarda. É até engraçado quando uma pessoa se quer de vanguarda, né? A gente deve rir um pouco das pessoas que são tão inseguras quando elas querem se afirmar de vanguarda. Não, não é nada disso. É simples e tão somente uma pessoa que está seguindo aquilo que o direito estabelece, aquilo que está na Constituição. O princípio democrático, como eu disse, é o princípio que abrange todas as pessoas. Ninguém pode ser excluído, não é? Se uma pessoa quer se unir com uma outra pessoa, independentemente do gênero dessa pessoa, isso está acolhido no princípio democrático, está acolhido na Constituição. Não é uma decisão de vanguarda. Não tem nada a ver com invenção, não está se modificando a estrutura da Constituição, não está se levando a Constituição para frente. É ridícula uma postura que afirma isso contra a norma constitucional. Então, nós precisamos colocar os pingos nos is direitinho, não é? Nós precisamos estabelecer isso com clareza contra essas pessoas que querem usurpar a representação sem ter título para tanto, sem ter legitimidade para tanto, não é? A cidade, cuja qualidade é a cidadania, é o espaço e o tempo da vida comum. É o espaço e o tempo da vida comum. E para que esse espaço e esse tempo da vida comum se exerçam condignamente para todas as pessoas, cada um e todas as pessoas, é necessário ter um direito que seja um instrumento disso, não é? A partir de um processo de sua própria invenção, a partir de um processo que é o processo da sua construção civilizacional. É preciso desenhar um direito a partir da cidade e para a cidadania, não é isso? E, nesse aspecto, a gente precisa observar a cidade, não é mesmo, Helena, não é mesmo, Alan? E observar que essa cidade, ela se divide em duas cidades, pelo menos. Há uma cidade visível e há uma cidade invisível. E nós precisamos avançar para a cidade invisível para transformá-la também numa cidade visível. E, portanto, eu diria, como já disse em uma outra ocasião, que é preciso fundar uma terceira cidade. É preciso fundar uma cidade que atravesse esses dois espaços da visibilidade e da invisibilidade que não se comunicam e que estabeleça, para lembrar a expressão muito feliz de um autor muito importante da literatura brasileira, que é Guimarães Rosa, a terceira margem do rio, a terceira margem da cidade. É preciso que entre os conflitos e tensões permanentes, que exigem soluções no sentido de uma construção constante de mecanismos de efetivação de direitos por meio de processos de políticas públicas, estabelecimento participativo de alocação de recursos, como disse o Allen, criação coletiva de planos, como disse o Allen, projetos de sua execução participativa e colaborativa, que nisso estejam incluídos todos. Mais além,
também mecanismos nós precisamos organizar e observar no interior da cidade que sejam mecanismos de decisão dos conflitos da cidade. Não é possível a gente continuar ainda no Brasil com essa visão tradicional, errada, eu já critiquei isso, inclusive em artigos, de que o poder judiciário pertence ao Estado. Não. A concepção do poder judiciário, legitimamente, é uma concepção social. O poder judiciário é, dentre os poderes disso que se configurou na sociedade contemporânea, o poder mais ligado à sociedade. E, portanto, exercer a função de julgamento dos conflitos, de decisão dos conflitos, é uma função social, é uma função política, pertence a todos, e não efetivamente a um poder que aliene as pessoas dessa capacidade. E por que nós não temos um poder judiciário na cidade construído a partir dessa concepção? Não é? Um poder efetivamente social, um poder popular, um poder de participação, um poder voltado à decisão dos conflitos mais próximo das pessoas, mais próximos da vida e dos interesses, das paixões das pessoas, mais próximos dos motivos de aproximação e distanciamento das pessoas. Existem inúmeros conflitos que são aí extraídos, alienados da população, não é, por meio da legislação escrita, mas que, na verdade, não podem ser feitos assim. É preciso devolver a capacidade política e jurídica ao povo. É preciso devolver. Então, nós precisamos de mecanismos de solução de conflitos inteligentes, que sejam dados segundo o princípio democrático, portanto, com legitimidade, para a solução dos conflitos que são mais importantes. A gente tem que tirar muita coisa daquilo que diz o Código Consumidor, tirar muita coisa que diz o Código Civil e trazer para o plano do princípio democrático, para entender esses conflitos como fundantes da cidadania. Por quê? Porque o direito escrito ele é tendente a construir uma forma de alienação. Ele afasta a consciência das pessoas de que determinadas questões, determinados conflitos, determinados direitos, determinados deveres e responsabilidades são fundantes da cidadania. E, por isso, eles precisam de mecanismos de conhecimento e de solução que sejam também correspondentes a esse princípio da cidadania. Não é? Como é que a gente concebe ainda, por exemplo, a questão dos conflitos do trabalho decididos da forma como são decididos? Como é que a gente aceita que, depois de uma reforma trabalhista que retira direitos sociais fundamentais da população, as pessoas comemorem a diminuição dos conflitos que chegam ao judiciário como sendo uma grande vitória de uma necessidade de diminuir o número de conflitos conhecidos pelo judiciário? Isso é um absurdo, porque esses conflitos continuam a existir. Não é? Então, além de alienar as pessoas da capacidade de conhecer os seus direitos e os conflitos que eles configuram, também, em seguida, depois dessa alienação, esses direitos são jogados na invisibilidade, não é? O acesso, né? A negação de acesso, que, na verdade, é uma constante do Estado. Né? O Estado sempre vai negar o acesso. Isso se a gente não fundar novas estruturas no interior da sociedade. Há muita coisa a dizer, não é isso mesmo? Mas eu queria frisar esse aspecto que eu acho muito importante. Tenho falado muito sobre isso constantemente. As estruturas que nós criamos na contemporaneidade, quer dizer, no Estado contemporâneo pós-revoluções francesa e americana, não é? Essas estruturas não servem mais e já não serviam, né? Já não serviam para os países colonizados, mas elas já não servem mais para o mundo todo como está configurado, não é? Até porque essas estruturas foram elaboradas por meio de uma certa interpretação de ideias dos pensadores iluministas que não correspondem efetivamente àquilo que eles disseram. Né? Eu falei, por exemplo, da questão da configuração do judiciário como poder social, mas eu podia, por exemplo, citar a lição de Montesquieu, que está lá no meu livro sobre Montesquieu. Montesquieu dizia que o judiciário não é um poder de Estado, que o judiciário ele não pode, o Estado não pode assumir a função do poder de julgar, porque o que vai acontecer, dizia Montesquieu, vejam só que coisa interessante, é que as pessoas que julgam vão se sentir sempre acima das pessoas que são julgadas.
E elas vão procurar construir interesses corporativos. Elas vão procurar exercer julgamento, esquecendo-se de que elas também podem ser sujeitas do julgamento. Então, dizia Montesquieu, o judiciário tem que se reunir da seguinte forma: as pessoas são convocadas a julgar, mas elas sabem que elas vão voltar para a sociedade num determinado momento para dar lugar a outras pessoas, e esse fluxo constante pode transformar. Veja, é difícil a gente pensar hoje numa mudança assim radical, claro, mas a gente pode fazer isso aos poucos, criando estruturas no nível das cidades. As cidades é extremamente importante, a cidade é extremamente importante, e a gente precisa criar essas estruturas, e sem precisar de muita mudança, porque, vejam, a Constituição prevê isso tudo, as leis orgânicas prevêem isso tudo, as constituições estaduais prevêem isso tudo, as declarações internacionais prevêem, elas estão em vigor no Brasil, elas têm nível constitucional, o Supremo não tem nem a qualidade de admitir que aquilo que a Constituição diz com toda clareza é que todo tratado internacional que diga respeito a direitos humanos, ele entra em vigor no Brasil com status constitucional. Nunca o Supremo conseguiu entender essa questão, né? Então, essas são algumas das críticas que eu faço ao Supremo, né? Para além, digamos assim, da questão da sua própria composição, da forma como é estabelecida. Eu fiz uma aula ao vivo para explicar um pouquinho como é que houve esse desvirtuamento de uma parcela, de uma minoria da população escolher ministros para o Supremo, né? Eu mostrei como é que isso aconteceu lá em Benjamin Constant, como é que isso aconteceu na Constituição americana e assim por diante, né? Não vou entrar nesses detalhes. Muito bem. Para finalizar, e para, digamos assim, de certa forma, amarrar as duas exposições que me antecederam, maravilhosas, do Alan Harbert e da Helena Morgado, eu queria dizer o seguinte, que a governança é uma governança hoje considerada no ambiente internacional como uma governança que exige a qualidade da participação. Portanto, a governança é democrática, não é? E essa governança só é capaz, responsável, se ela for inclusiva, no sentido de erradicar a pobreza, não estou falando nada diferente do que diz a Constituição, e preservar, desenvolver e distribuir os bens da vida com igualdade, estabelecendo com o povo uma relação de confiança e corresponsabilidade. Não é? Nós vivemos na ordem internacional, não mais a ordem pura e simples dos direitos humanos, mas desde 1972, 1981, com a Declaração dos Direitos Humanos e dos Povos Africanos, por exemplo, mas 72 com o processo de afirmação dos direitos ambientais, nós vivemos a ordem da responsabilidade, da ordem dos deveres com relação aos povos, aos menos favorecidos e à natureza. Não é isso mesmo? E, portanto, esses são alguns dos princípios que eu usaria para reconfigurar a ideia de participação popular. Não é? E respondendo à indagação que eu fiz no início, falar sobre participação popular é estranho, porque nós devíamos, na verdade, reforçar a ideia de cidadania que está ligada à ideia de política, que está ligada à ideia de cidade e que está ligada à ideia da democracia, único regime político, único regime efetivamente que deve ser consagrado nos manuais. Nós temos que mudar a configuração da educação jurídica para entender isso com toda a sua profundidade, com toda a sua radicalidade, tá bom? Eu agradeço muito a participação do Alan e da Helena. Lamentavelmente, eu acabou passando um pouquinho do tempo, 13 minutos nós invadimos aqui a próxima sessão. Eu pediria agora, então, a todas e todos assim, um pequeno intervalo de 2 minutos, e nós, então, vamos retornar para a próxima sessão. Alan Harbert, muito, muito obrigado pela sua participação. Helena Morgado, muito, muito obrigado pela sua participação. Viu, carinhosamente, eu agradeço essa presença que tanto abrilhantou o nosso 2º Congresso Internacional da Academia. Obrigado. Eu vou me retirar, eu acho que vocês também devem fazer isso, e em seguida eu volto já para iniciar a próxima sessão.